Filipenses 2, verso 3. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Senhor, continuamos na Tua presença, que a Tua glória seja manifesta neste lugar, e que principalmente a Tua palavra faça efeito nas nossas vidas, porque viemos aqui escutar, Senhor, da Tua palavra. Que não venham ser minhas palavras, mas sim Tuas palavras. Isso que não depende de mim, Senhor, mas depende do Teu Espírito Santo estar fazendo a obra. E é isso que nós queremos em nome de Jesus. Amém. Você sabe que nós estamos na Jesus Fix, porque Jesus conserta, Ele conserta qualquer coisa. Quem acredita que Jesus conserta? Eu tenho convicção que Ele conserta. E semana passada a gente falou sobre o Bird Box. Hoje o que a gente vai utilizar apenas como ilustração é a questão do filme do Aquaman. Mas antes eu vou começar com algumas coisas que possam dar contexto a isso que a gente quer. E é interessante que o livro de Filipenses, ele não é um livro muito lido nas pregações. A gente não vê muitas pessoas falando sobre Filipenses. Só que Filipenses é muito famoso. Filipenses é um livro que, se você for ver naqueles adesivos que tem no carro, talvez seja um dos livros mais citados nos adesivos de carro. Se você for ver, ele vai ser citado. Para você ter ideia, é nesse livro que tem aquele texto: tudo posso naquele que me fortalece. É em Filipenses que está escrito isso. Ali é algo que todo mundo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Outro texto que tem em Filipenses que é interessante, que fala: aquele que começou a boa obra em nós, há de completar até o Deus de Jesus Cristo. Outro texto que está em Filipenses, que a gente vai lembrar: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todo mundo conhece, mas às vezes a gente não sabe onde está ele. Mas o livro de Filipenses traz muitas coisas. Outra que ele faz é: Deus efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Outra coisa que ele fala em Filipenses: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Outra coisa que fala em Filipenses: sede meus imitadores. Quem conhecia essa? A grande maioria. Outra coisa que fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Outro texto que está em Filipenses, esse livro está cheio de frases, que são frases de efeito. Ele fala: o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, o que é amável, de boa fama, se há alguma virtude há, seja o que ocupe o vosso pensamento. Outra coisa que fala em Filipenses: a voz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Ou seja, são textos que a maioria das pessoas escutam e falam: eu tomo posse disso. É legal quando o pastor chega na frente e fala assim: tudo posso naquele que fortalece. Olha só o efeito que causa. Tudo posso naquele que me fortalece. Vocês não estão acreditando nisso. Mais uma vez: tudo posso naquele que me fortalece. Você viu? Isso é frase de efeito. Mas hoje nós vamos falar o que Paulo está querendo dizer. Ele está querendo conquistar um reino. Ele está querendo com que os filipenses conquistem um reino. Eles estão querendo. O livro de Filipenses é conhecido como um livro de alegria, porque é uma igreja que traz alegria para Paulo. E é interessante que a conquista desse reino é igual ao Aquaman. Quem assistiu ao Aquaman? O Aquaman era o cara escolhido. Ele é um cara especial. Sabe por quê? Porque ele não vive só debaixo da água, mas ele vive também fora da água. E ele é a resolução dos dois reinos. E ele é um cara que não quer a dominação do reino inicialmente, mas o irmão dele quer. O irmão dele está louco para tomar um reino. E ele até toma. Só que de repente, Aquaman escuta o chamado. E ele descobre que ele se dá bem na água, que ele gosta de mergulhar, que ele se dá bem fora. E é interessante que isso ocorre. E esse cara vai e de repente ele luta com todas as forças. E no final, como todo filme, você tem que assistir para saber o que aconteceu. Mas como todo filme,
ele conquista o reino. Aleluia, aleluia nada, é só um filme. Mas sabe o que é interessante? É que Paulo dá a dica para você, daqueles que são escolhidos de Deus, daqueles que são chamados de Deus, como conquistar o reino dos céus, como conquistar o reino dos céus e o reino da terra, como conquistar os dois aqui, para que você possa ser bem sucedido. E no livro de Filipenses, ele traz justamente alguns segredos para a gente, e esses segredos são muito interessantes, que você vai guardar, e eu falo que é o tridente do cristão. O tridente do cristão são 3 coisas que você vai fazer, que você vai conquistar o reino de Deus. Fala para o irmão do lado, 3 coisas. 3 coisas para você conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida, e eu vou te dar o segredo da conquista. Se prepara para conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida. A primeira coisa que Paulo fala é: proclame o evangelho. Igreja de Filipenses, vocês são muito bons, vocês são ótimos, mas não tem condição de você vencer se você não continuar a propagar o evangelho. E é interessante que ele fala isso no capítulo 1, e ele vai para o capítulo 2, e ele fala assim: mas saibam que no meio da igreja tem pessoas que pregam o evangelho por ambição, tem pessoas que pregam o evangelho porque tem outros interesses, mas não liguem para isso. Sejam vocês humildes diante de Deus, sejam vocês pessoas que queiram fazer o que Deus quer, porque tem pessoas que querem por ambição. É interessante que tem pessoas dentro da igreja que querem pregar lá na frente de todo mundo, que quer cantar, quer tocar, quer fazer tudo na frente de todo mundo. Por quê? Porque isso traz, algumas vezes, traz certa credibilidade, traz certa popularidade, você é mais notório nisso. Só que, quando sai daqui, ele não consegue pregar o evangelho para ninguém. Por quê? Porque a ambição dele é diferente. A ambição dele não é propagar o evangelho, não é dizer que Cristo perdoou você de todos os pecados, porque propagar o evangelho está em todas as pessoas. Ele é muito bom sucedido em falar de Deus dentro da igreja, e agora eu vou falar dentro da igreja e instituição. Mas ele pregar o evangelho fora da igreja, no seu trabalho, isso quase nunca sai. Ele é um agente secreto. Eu acho interessante quando você vai para algum lugar, trabalha durante 1 ano naquele lugar, e de repente vem uma pessoa e pergunta para você, e você fala alguma coisa, ela fala assim: nossa, você é crente? Faz 10 anos que você trabalha aqui, eu não sabia. O cristão tem a marca da promessa, meu amigo. O cristão tem a marca de Deus Todo-Poderoso. Onde você está, você é a luz, e aquilo tem que fazer a diferença onde você está. Não estou dizendo agora que você vai ser totalmente imprudente de chegar no primeiro dia de trabalho, chega com a Bíblia, glória a Deus. Mas eu estou dizendo que você vai chegar no primeiro dia e vai dar o seu testemunho, vai ser o melhor, e vai começar a propagar o evangelho não apenas na igreja, porque pregar o evangelho não é por ambição, mas pregar o evangelho é pela obra que Deus faz na nossa vida, é pela conquista do reino, que é muito maior que o reino que o Aquaman queria. O nosso reino é um reino palpável, é um reino que é existente, porque essa terra é por algum tempo, mas depois nós vamos para a eternidade. E para ir para a eternidade, nós temos que crer em Jesus Cristo, que morreu lá na cruz e ressuscitou. E é isso que é o evangelho, não precisa fazer mais nada, apenas prega o evangelho a toda criatura, que isso vai acontecer. E ele chamou você, é você que tem que pregar o evangelho. Abra a tua boca, viva Cristo. É isso que Paulo está dizendo, e ele disse isso para a igreja de Filipenses, porque Filipenses propagava o evangelho. Só que esse é o primeiro segredo. O primeiro segredo é propagar o evangelho. É isso que Paulo nos ensina. O segundo segredo que Paulo nos dá é que não se ache melhor que o outro. Não se ache. Não se ache, o que há em você é porque Deus te deu, e Ele te capacita a estar fazendo essas coisas. Não é porque você é, mas é porque Deus te usa, e Deus usa qualquer coisa. Eu já falei isso há tempos atrás, que Deus usou
até um jumento. Ele usou um corvo, ele usou uma mão, ele pode usar você. É muito mais fácil usar você. Mas não se ache, tente os outros como superiores a você. O segundo segredo é saber que o outro pode ser muito superior a você. Esses dias, estava fazendo uma reforma na minha casa, e de repente a gente foi colocar luz no teto, e aquelas luzes embutidas. Show, top. E eu falei assim, eu vou conseguir. Eu tirei a luz, o negócio, olhei para aquilo e falei, muito bom. Coloquei na caixa de volta e falei, chama alguém que entenda. Chamamos, o cara colocou, em uma manhã, ele ganhou 10 salários meus quase. Foi uma hipérbole. Gostou do nome? Hipérbole. Mas ele fez, ele era melhor que eu. E nós somos melhores um que o outro em determinadas capacidades. Nós precisamos descobrir isso. Não tem que ter o espírito de soberba, não tem que ter o espírito de arrogância, porque nós aprendemos um com o outro. Esse é o segundo segredo. Terceiro e último segredo: seja generoso. Generoso. Reparta aquilo que você tem com todos. E o repartir, muitas vezes a gente entende que o repartir é apenas na situação financeira, mas não é apenas isso. É repartir conhecimento, é repartir experiência, é repartir aquilo que Deus tem para nós. Jesus fala assim: o meu povo peca por falta de conhecimento. Mas eu vou dizer, na época que Jesus falou isso, não existiam bibliotecas. Quando ele fala conhecimento, ele fala no sentido de, meu povo erra por falta de conhecimento, no sentido de experimentação com Deus. Nós precisamos experimentar Deus. A partir do momento que experimentamos Deus, a nossa fé vai aumentando, a nossa fé vai crescendo, e nós vamos adquirindo cada vez mais experiência com Deus. E essa experiência precisa ser divulgada, essa experiência precisa ser propagada para as outras pessoas. As pessoas chegam para mim, esses dias teve um jovem que ele chegou para mim assim: pastor, perdi minha namorada. Eu falei: claro, você é feio. Não falei isso. Você acha que eu ia falar? Tem gente que acredita que eu ia falar, não ia não. Perdi minha namorada, não sei o que fazer. Eu falei assim: sabe o que você faz? Ora, olha para frente, que vai vir uma melhor para você, porque ela não era para você, nem você para ela, mas vai vir algo melhor para a tua vida, e com certeza vai vir algo melhor para a vida daqueles que experimentam Deus. Mas por que eu falei isso para ele? Porque eu tive 3 namoradas, e na primeira eu chorei, na segunda eu chorei largado, na terceira eu chorei de emoção, porque a pastora estava nos casando, e eu falei assim: ela se arregou na vida. Mas isso, gente, é ser generoso, é experimentar de Deus e termos generosidade. Mas tem pessoas que não entendem esse tridente. Tem gente que não prega o evangelho, o que é algo que o cristão precisa fazer. Tem gente que não quer aprender com o outro. Talvez sejam sentimentos de, eu tenho um sentimento que é difícil eu conversar com as pessoas, ou às vezes é um sentimento de arrogância mesmo, mas não aprende com os outros, se acha superior. E tem pessoas que pensam em si mesmo. E esse tridente do sucesso é incrível, mas a gente tem o tridente da decepção. É o egoísmo. Se acredita que é o egoísmo, mas porque o egoísmo é inerente ao ser humano, e a gente quer tudo para si, a gente fica preocupado com aquilo que é para nós. Mas a palavra fala assim: olhe, tende os outros como superiores a você, mas olhe para Deus acima de todas as coisas, porque se você olhar para Deus acima de todas as coisas, eu vou te dar, eu vou suprir o que você necessita. Era interessante que o maná é uma representação clara do que Deus quer. O povo sai do Egito,
atravessa o Mar Vermelho e de repente cai maná. E lógico, sempre tem aqueles que poupam. Vou guardar para amanhã. Filha, põe na vasilha para dar certo. Que amanhã eu vou vender e fazer uma grana. Pegou a vasilha, no outro dia estava o quê? Podre. Sabe por quê? Isso era contra o egoísmo do povo. O povo quer guardar, o povo quer reter. Tem um provérbio que fala assim, a sanguessuga fala, dá, 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 dá. E assim, muitas vezes é a gente. É interessante que o ser humano, ele quer comprar. Já falei isso algumas vezes aqui, hoje eu vou só refletir a esse respeito. O casalzinho está lá, querendo casar, eles querem comprar um apartamento. Compram um AP, 2 quartos, sala, banheiro. O banheiro é conjugado com a cozinha, que é conjugado com a varanda, e tão feliz. Ele fala, não, nós queremos algo maior, queremos um sobrado. Compra o sobrado. Agora a gente quer uma casa num condomínio fechado, com piscina e jacuzzi, para 8 pessoas. E compram. Agora nós queremos comprar vários outros apartamentos para alugar e fazer dinheiro. Ah não, agora vamos comprar uma casa na praia. Agora vamos comprar uma casa no campo. Agora vamos comprar uma fazenda. E agora eu vou comprar uma casa nos Estados Unidos. E agora eu vou comprar uma casa em Dubai. Do bairro Alto, aqui perto. A gente quer se apossar, a gente quer ter mais, nada contra ter, mas se é como egoísmo, isso não é o que Deus quer. O segundo ponto é arrogância, e eu fui procurar o que é arrogância vamos dizer assim, num lugar que a gente analisa muito bem, que é de extrema credibilidade, que se chama Wikipédia. Se bem que a Wikipédia dessa vez estava quase igual ao dicionário. Arrogância é qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade social, intelectual, assume atitude de desprezo em relação aos outros. Ele é autossuficiente, é o segundo ponto. Pior coisa que tem, e olha que eu trabalho com música desde que eu sou pequenininho, e eu já fui pequeno. Pior coisa que tem é um músico isolado, que não troca informação. Pior coisa que tem é a pessoa que é isolada no trabalho, ela só quer para si. E ela olha e se sente superior ao outro. Tem gente na igreja que se sente superior por ser mais cristão que o outro. Eu não peco. Porque eu oro, eu jejuo, e oro, e jejuo, e faço o que Deus quer. E isso começa a subir no coração. E subir no coração, e Jesus dá um alerta para isso. Ele fala assim, teve 2 pessoas, um que estava no templo e falava, ó Deus, que bom que eu faço o que você precisa, que bom que eu estou aqui. E tem um outro que nem chega no pátio do templo e fala assim, Deus, tem misericórdia de mim, miserável homem que sou, porque eu não consigo fazer aquilo que você quer. Qual você acha que foi perdoado? O primeiro ou o segundo? Obviamente segundo. Não estou dizendo agora que você precisa pecar e pecar e pecar, porque aqueles que estão em Cristo, fogem do pecado. Aqueles que me obedecem, seguem a vontade de Deus. Aqueles que me amam, me obedecem e seguem a vontade de Deus. Mas eu digo que você não pode ter a arrogância de dizer que você é alguém superior a outra pessoa, porque Deus está te chamando para uma grande obra. Deus está te chamando para conquistar um reino, meu irmão. E o reino é aqui, e o reino é agora. E o reino é no céu também. E o terceiro ponto da decepção que você vai falar é não ter tempo para Deus. É o ativismo. Ah, como a gente é bom no ativismo. Como a gente é bom em fazer várias coisas. Como nós somos bons em trabalhar e trabalhar e trabalhar e esquecer o dono da obra. Acordamos pela manhã e falamos, Deus, amém. Ou acordamos pela manhã e a primeira coisa que fazemos é pegar o celular e falar, vou ver como está meu WhatsApp, vou pegar o Instagram, tirar uma selfie. Oi, acordei. Outra selfie no Instagram, escovando os dentes com bumerangue.
E a atividade vem, e trabalhamos, e vamos para a escola, ou vamos para a faculdade, e estudamos, e chega no almoço, e fazemos aquela oração simples. Lá em casa tem uma oração que é simples mesmo, que é: graças te damos por este alimento em nome de Jesus, amém. Top, acabou. A comida não esfria. E trabalhamos à tarde, chegamos à noite, cansados, olhamos para a TV, ou olhamos para um filme, ou a Netflix, não a Jesus Fix, mas olhamos para várias coisas e ficamos até outras horas na hora de dormir. Não temos relacionamento com Deus. O que Deus está querendo ter conosco é relacionamento, para que a gente possa ser ministros de fogo, ministros que possam pregar o Evangelho, ministros que possam fazer a diferença, ministros dele que possam conquistar este reino. Porque nós precisamos conquistar este reino, nós precisamos propagar o Evangelho, isso foi nos dado. Quem acredita nisso? Sabe, o texto interessante que tem aqui em Filipenses, que é o texto que todo mundo conhece, é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas não é esse o texto. Queria saber se vocês estão prestando atenção. O texto é: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que é interessante? Que Paulo, quando fala isso, a gente tem uma interpretação errada desse texto. Quando ele fala, ele está falando para a igreja de Filipos, falando assim: Filipenses, vocês sempre foram fiéis comigo no dar e oferecer ofertas mesmo. Se você for ler o 4º capítulo, ele está falando de ofertas. Está falando assim, ó: tinha momentos que eu não tinha nada, mas vocês ofertaram e ofertaram novamente. E ele continua a falar com a igreja e falar assim, ó: igreja, é o seguinte, o que eu estou falando aqui, eu não estou tirando mais, não quero tirar mais ofertas de vocês, mas eu estou dizendo que vocês sempre foram dadivosos, vocês sempre foram generosos, e eu quero dizer que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar fome, eu posso estar muito bem, eu posso estar com saúde, ou posso estar sem saúde. Parece casamento quando a gente faz. A gente chega para o casamento e fala: na alegria e na tristeza, na saúde e na desventura, na riqueza ou na pobreza, até quando? Que a morte separe. E Paulo está falando assim: eu sei fazer tudo isso com Deus, porque é Ele que me fortalece. Mas eu digo, eu quero que Deus abençoe a vida de vocês, Filipenses, porque vocês sempre foram fiéis comigo, e quando faltou, veio para mim. E quando Paulo escreve essa carta, ele escreve na prisão. Ele escreve na prisão, agradecendo aos filipenses por tudo que fizeram. Ele fala assim: Filipenses, valeu, porque vocês foram demais comigo. E aí eu fico questionando, e fico me perguntando: será que temos sido pessoas que fazem a diferença neste mundo? Será que muitas vezes nos sentimos, até por sermos cristãos, maiores do que aquele que não é cristão? Se Jesus estivesse vivo hoje, eu fico imaginando o que ele não seria. Será que nós estaríamos aceitando ele na sociedade? Será que nós estaríamos aceitando Jesus em tudo? É uma hipótese, não sabemos. Mas uma coisa eu sei, que você veio para conquistar este mundo com o poder do Espírito Santo. O Aquaman conquistou o mundo dele lá no filme, mas você nasceu de forma concreta para conquistar aquilo que Deus tem para você. Os planos e propósitos de Deus vieram para serem resgatados por você. Não tem anjo que vai resgatar, mas é você que vai resgatar isso em nome de Jesus Cristo. Você tem o tridente da vitória. Você é quem vai propagar o Evangelho. Você é quem vai fazer a diferença. É você, meu irmão. É você que vai ser generoso. É você que vai ser dadivoso. É você que vai pregar esse Evangelho não por ambição. É você que vai doar com alegria aquilo que Deus tem na tua vida. Tem pessoas aqui que abrem sua casa e fazem células na casa. E o pessoal das células é interessante porque comem, gente. Come, eita, povo que come. Já chega, o que vai ter depois da célula? O papo no grupo do WhatsApp é: quem vai fazer o quê?
abrem a célula para propagar o evangelho, e muitas pessoas já aceitaram a Cristo nas casas, porque a casa é a extensão da igreja. Você é a extensão da igreja onde você estiver. Deus está te chamando para fazer a diferença nesse mundo, e quem vai fazer essa diferença? Quem vai fazer essa diferença? Então fala para o irmão do lado, então acorda e prega esse evangelho, meu irmão. Então faça a diferença, então seja generoso, então propague esse evangelho, não por ambição, nem por nada, mas apenas pregue o evangelho, faça a diferença, porque Deus está te chamando para esta nação.